A importância de ler e escrever, ela passa por um processo de compreensão e interpretação. E o Ziraldo, ele consegue trazer a garotada para dentro do livro, para dentro dos quadrinhos. Isso ao longo dos anos, né? Eu, quando garoto, era apaixonado pela Turma do Pererê. Os meus alunos são apaixonados pelo Menino Maluquinho. E a maneira dele trabalhar com a linguagem é acessível, é fácil, é popular. É essa linguagem que muitas vezes nós, professores, esquecemos de trazer para dentro da sala de aula. Nos preocupando muitas vezes com uma linguagem técnica, uma linguagem aprimorada, muito bonita, que muitas vezes não condiz com a realidade. Além dessa linguagem técnica, bonita e culta, existe a linguagem dos quadrinhos, essa linguagem popular que é extremamente agradável e que faz parte do mundo deles. Como o Ziraldo, hoje, já faz parte do mundo dessa garotada. Eu não resolvi escrever para criança. Essas coisas não são assim, não acontecem assim. Vou escrever para criança. Aconteceu na minha vida. E aí o primeiro livro que eu fiz deu certo. Aí me encomendaram o outro, deu certo. Me encomendaram o outro, deu certo. Aí comecei a fazer por minha conta. Tem 22 anos que eu só faço isso na vida. Desenhar, escrever livro para criança. Eu acho que se você leva a sério, é prazeroso. Não sei se é difícil, eu gosto de fazer, eu sei desenhar, eu fico escrevendo. Eu curto muito. Eu não acho difícil, não. Eu acho divertido. Eu acho que o mundo era justo naquele tempo. E olha que foi ontem. Seu Zé da Dona Rita morava no pé da serra. Tinha uma situação lá. E criava uns porcos para meu pai. Capado é meia. Eu me lembro que ele chegava lá em casa e informava ao dono dos porcos, o capitalista, que tinha matado o porco. Nem perguntava se podia, matava. E trazia a banda que nos cabia. Como era ele que criava o porco, numa relação de capital e trabalho, a banda melhor ficava com ele. O bucho, os miúdos, as tripas para a linguiça, o sangue para a murcia. O capitalista ficava com a banda lisa. Pode? Desde quando a melhor parte fica para quem trabalha? Em Caratinga, Minas, era assim. Quando eu era menino e tem pouco mais de 40 anos. Minha mãe gostava de falar dessas mudanças. Diante das tristes notícias dos jornais, ela dizia: no meu tempo, fome era só vontade de comer. A região onde morávamos era muito fértil, mas pobre. Só hoje percebo isso, pois voltando lá, vejo a precariedade das velhas sedes das fazendas que, abandonadas, ainda estão de pé. Tudo de pau a pique, janelas de tábua lisa, pobres mourões de braúna e madeira de má qualidade nos acabamentos. Não corria muito dinheiro na região, mas o clima era bom e a terra, em se plantando, dava tudo. Aqui não precisa nem semear, é só cuspir que nasce das sobras. Fome não tinha. O roceiro, que agora chamam de homem do campo, era pobre, muito pobre, mas digno. Digno porque não era aviltado por esse tipo de pobreza urbana que conhecemos hoje nas sortes das periferias das grandes metrópoles brasileiras. Como dizia minha mãe, uma pobreza que pela pobreza não humilhava. É verdade que a saúde era pouca, maus dentes, muita rapadura, lombrigas, amarelão, bibiana e outras macacoas. Agora, fome não tinha. Não tinha porque a terra sendo fértil e o homem tendo a terra, a que o vai comer, de comer lhe dá. Deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu. Vocês não sabem nada de mim, não é verdade? Alguém sabe alguma coisa? Alguém já leu algum livro meu aí? Todo mundo? Qual livro? Menino Maluquinho, a professora é muito maluquinha. Menino Maluquinho, Menina Nina. Os 10 amigos, Rolinho, o Menino Maluquinho. Eu conheci que ele criou um livro do Menino Maluquinho. Eu conheci o livro das máscaras do Menino Maluquinho, que ele conseguiu ajudar as pessoas para criar. Tinha nota 10. Menino Maluquinho.
Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha um olho maior do que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. Ele era muito sabido e sabia de tudo. A única coisa que ele não sabia era como ficar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estavam onde ele estava. Se quebrava um vaso aqui, logo já estava lá. Às vezes cantava lá e logo já estava aqui. Para uns era um uirapuru, para outros era um saci. Na turma em que ele andava, ele era o menorzinho, o mais espertinho, o mais bonitinho, o mais alegrinho, o mais maluquinho. Era tantas coisas terminadas em inho que os colegas não entendiam como é que ele podia ser um companheirão. Meu nome é Ziraldo Alves Pinto. Quando eu era menino, vou contar a história. Meu nome é inventado, ninguém chama Ziraldo. Você conhece alguém chamado Ziraldo? Não. Conhece Geraldo, mas Ziraldo ninguém conhece. Só eu. Entendeu? Então é o seguinte, minha mãe chamava Zizinha, meu pai chamava Geraldo. Aí a minha mãe pegou, meu pai pegou o Zi, da Zizinha, pegou o Uraldo, do Geraldo e fez Ziraldo, um nome inventado. Entendeu? Quer dizer, no dia que eu nasci, minha mãe estava lá me tendo lá, né? E meu pai cá na sala inventando nome para mim. Papai era muito inventivo. Então ele levou uma porção de nome à mamãe. Principalmente dois nomes, que é Ziraldo e o outro era Gezi. Agora você imagina. G de Geraldo, Z de Zizinha, ficava Gezi. E podia ter Zig também. Mas se eu chamar Zig, então tinha Zig, Gezi e Ziraldo. Graças a Deus a mamãe escolheu Ziraldo, que é mais fácil de falar e tal. Mas se eu chamar Gezi, dona Gezi, né? Alô, dona Gezi, tá aí? Não, até explicar que era seu Gezi, né? Então eu fiquei chamando de Ziraldo. Você sabe que todo mundo tem sobrenome. Então, minha mãe chamava Zizinha Alves, meu pai chamava Geraldo Pinto. Então eu fiquei chamando Ziraldo Alves Pinto. Alves da mamãe e Pinto do papai. Sobrenome. É verdade. Quando eu era menino, quando perguntava meu nome todo, eu falava, Ziraldo Alves. Como? Ziraldo Alves. Fala o nome inteiro, menino. Ziraldo Alves. Aí fala direito, Ziraldo Alves Pinto. Eu também achava esquisito. Mas era pinto de galinha, claro. Então, eu nasci num lugar chamado Caratinga, Minas Gerais. Eu sou mineiro. Eu fui criado no interior do Brasil. Naquela época, era completamente diferente de hoje. Não tinha computador, não tinha televisão, não tinha nem cinema. Cinema você ia uma vez por mês. Eu sou antigo, entendeu? Então, a gente morava numa cidade do interior. Então, o dia inteiro você ficava fora de casa, porque é o contrário de hoje. Você começava a encher o saco da sua mãe, a mãe dizia, vai brincar na rua. Em vez de falar, passa pra dentro, menino, ela vai brincar na rua. Porque a rua não passava carro, não tinha nada acontecendo. Você ficava jogando futebol na rua, jogando bola de gude, soltando pipa. Então, eu fazia o que eu queria da minha vida, entendeu? E era bom que só tinha que tomar banho 2 vezes por semana, só quarta e sábado. A gente só tinha que lavar os pés para dormir. Vai lavar os pés para dormir, lavava os pés e ia dormir. Quer dizer, na verdade, lavava os pés, né? Vai lavar os pés para dormir. Mas mineiro do interior não fala plural, né? Vai lavar os pés, menino. Aí eu lavava os pés. Então a gente era muito feliz, de maneira que eu aproveitava muito a vida. Então era meio maluquinho, entendeu? Quer dizer, mas eu prestava muita atenção na vida. Uma outra coisa que eu fazia muito quando era menino, porque a professora não exigia, mas tem gente que nasce com vocação para isso. Eu lia muito gibi, lia muita história, eu lia tudo, lia jornal.
Eu sabia tudo quando era menino. Eu quando tinha 9 anos, a idade de vocês, tinha uma guerra brava rolando. A famosa Segunda Guerra Mundial. A Europa estava toda conflagrada por uma guerra. E de noite tinha o noticiário, 7 horas da noite tinha o noticiário, o Repórter Extra, noticiando as notícias da guerra. Aí eu ficava, todo menino brincando, eu ia lá para perto do rádio e ouvia tudo. Então eu sabia tudo da guerra, eu era um chato. Na casa do menino maluquinho era assim, se tinha chuva, ele queria inventar o sol, pois sabia onde achar o azul e o amarelo. Se fazia frio, ele tinha uma trança quentinha para se aquecer. Se tinha sombras, ele inventava de cair o riso, pois era cheio de graça. Se de repente ficasse muito vazio, ele inventava o abraço, pois sabia onde estavam os braços que queria. Se havia o silêncio, ele inventava a conversa, pois havia sempre um tempo para escutar o que o menino gostava de conversar. Se tinha dor, ele inventava o beijo aprendido em várias lições. E quanto mais deixavam ele criar, mais o menino inventava, vestido de doutor Silvana, com óculos de aro grosso e jeito de maluquinho. Eu faço livro para criança. A principal atividade minha é escrever livro para criança. E faço um jornal também, chamado O Pasquim, que é um jornal para adultos, para jovens, sobre política. Eu gosto muito de política, entendeu? E então, eu acho que depois que você cresce, você tem que mexer com política. Enquanto você não cresce, você não tem que preocupar com política. Você tem que estudar e, principalmente, ler. Porque estudar é muito importante, mas ler é muito mais importante que estudar. Porque é claro, como é que você vai estudar se você não sabe ler? É ou não é? Então, quem sabe ler e gosta de ler, olha a vantagem de gostar de ler. Tem mais tempo para brincar. Porque quem lê mal tem que estudar mais tempo. Porque até entender o que está lendo demora. E quem lê bem, lê uma vez só, aprende e vai brincar. Então a melhor coisa que você pode fazer é ler e gostar de ler. Eu comecei a escrever livro quando eu tinha 8 anos. Porque eu desenhava, eu sabia desenhar quando eu era menino. Então eu ficava inventando livro. A minha mãe pegava o papel, dobrava, costurava assim, fazia uns caderninhos para mim, porque naquela época a cidade era muito pequenininha, também a mãe não tinha dinheiro e tal. Ela fazia com papel de pão. Aí na padaria vinha o pão embrulhado no papel, se embrulhava o papel, em vez de botar na sacola, se embrulhava em papel chamado papel manilha. Chamava papel manilha. Então a mamãe pegava o papel, passava, porque ele vinha amarrotado, dobrava, ela guardava, costurava assim aqui e fazia os livrinhos e me dava para eu desenhar. E eu tinha uma professora que era meio maluquinha também, então ela gostava de pedir a gente para inventar livro. Então eu inventei muito livro quando eu era petitinho, sabe? E aí eu já gostava. Aí quando cresci, apareceu a oportunidade de escrever livro. Aí, seriamente mesmo, o primeiro livro para crianças que eu publiquei, eu já tinha 37 anos. Já era um senhor, já tinha meus filhos e tudo. Foi um livro chamado Flicts, que é a história de uma cor. Alguém já viu esse livro? Não. É a história de uma cor. E depois E aí, isso eu escrevi, eu tinha 37 anos. E o livro que mudou a minha vida, esse eu escrevi, eu tinha 47 anos já. Já era um velho, era velho. Tinha lá os seus segredos e nunca ninguém sabia os segredos que ele tinha, pois o segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis e outros que eram menos. Tinha uns 10 que ele guardava só para contar para o papai e mais uns 10 escolhidos para dividir com a mamãe. Os outros, que eram só dele, não dava para a gente saber nem quantos eram de fato. Mas o seu maior mistério, todos sabiam de cor. Era o jeito que o menino tinha de brincar com o tempo. Sempre sobrava tempo para fazer 1000 traquinadas e dava tempo para tudo. O tempo era um amigão. Seu ponteirinho das horas, vai ver, era um ponteirão. E sobrava tempo para ler os gibis, e sobrava tempo para colar figurinhas. O tempo era assim para ele. Fazia horas a mais. E o menino maluquinho era um menino tão querido, era um menino tão amado, que quando deu de acontecer de papai para um lado e a mamãe para o outro, ele achou de inventar, pois tinha aprendido a criar a teoria dos lados. Todo lado tem seu lado.
eu sou o meu próprio lado e posso ver ao lado do seu lado, que era meu. Esse é o primeiro livro que eu escrevi. É a história de uma cor. História de uma cor. E esse livro, o personagem é uma cor. Essa cor aqui, ó. É uma cor que... Uma cor feia, ninguém liga pra essa cor. Né? É da minha cor certinho. Não é não? Mais ou menos. Então, mas é uma história, não tem lugar para ela no arco-íris. Ela não é forte, feito vermelho. Ela não é luminosa, feito amarelo. Ela não é calminha, feito azul, né? E ela está procurando um lugar para ela no mundo. Ela não acha um lugar para ela no mundo. Ela é uma cor triste. Porque as flores da primavera, nenhuma tem essa cor, né? No arco-íris não tem lugar para ela. Também não tem, entendeu? E aí, você vai com a cor andando, zanzando. Aí eu vou contando a história da cor e ela fica procurando um lugar no mundo. Nas bandeiras do mundo, já viu essa cor aqui, bandeira? Não tem nenhuma bandeira com essa cor. Nenhuma. Na caixa de dados de cor também não tem. Ela fica... Não tem. Não, essa cor não tem. Aí ela sai... Ela sai procurando um lugar no mundo. Aí, um dia, ela sofre muito porque não arranja lugar para ela. Igual uma pessoa que não tem amigo. Aí ela desiste de procurar um lugar para ela, desaparece. E aí, some no mundo. Então, mas o mundo não muda nada, o mundo continua aí, ela que desapareceu. Desapareceu porque não tinha lugar no mundo para ela. Então, quando chega de tarde, que a gente olha para o céu, a gente acha que a lua é... Ô, jovem, você que estava prestando atenção aqui, você. Acha que a lua é azul clara, né? A gente acha que a lua é vermelha quando ela pega muita poluição aqui. Quando tem muita poluição, a lua parece vermelha lá no canto. Você pensa que a lua é vermelha. Aí, quando é lua cheia, você pensa que a lua é amarela. Mas ninguém sabe a verdade. Que de pertinho, a lua é dessa cor. Viu? A lua de pertinho é dessa cor. Lá, se você... Só os astronautas que sabem disso, porque foram lá e fotografaram. Se você subir lá em cima, você vê ela branca às vezes. Mas aqui... Ela tem essa cor de perto. Aí, sabe por que eu sei que tem essa cor? Porque o astronauta que pisou na Lua, eu mostrei esse livro para ele, perguntei, olha aqui, eu disse que de perto a Lua é Flix. É verdade? Ele falou, é. O astronauta falou. Está aqui, ó. The moon is Flix. Ou seja, a Lua é Flix. Neil Armstrong. Ensinou para mim. Meu amigo, eu gostava mais de desenhar, agora eu gosto mais de escrever. Escrever é mais difícil que desenhar. Desenhar é mais fácil. Porque escrever é o seguinte, você tem que ter muito cuidado com as palavras. Você tem que falar, né? Tem que falar direito, fazer a frase direito e tudo mais. Então, desenhar, você desenha, se ficou parecido, você já... Porque tudo que você escreve, se você caprichar um pouquinho mais, pode ficar melhor. Por isso é que todo mundo que escreve não gosta de ler os livros que escreveu, porque vai ler e diz, meu Deus, por que eu não fiz diferente? Por que eu não... Entendeu? Agora, o livro que me deu mais alegria é O Menino Maluquinho, porque é o que mais vendeu, é o mais famoso, entendeu? Foi uma barra, é verdade. É verdade também que pouca gente entendeu a teoria maluca do Menino Maluquinho. Mas ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobri que a saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Agora veja se pode uma descoberta dessas. Só mesmo sendo maluco ou sendo amado demais. O Menino Maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o Menino Maluquinho que dizia sempre, deixa comigo. Ia rindo pro gol para o jogo começar. E o Menino Maluquinho voava na bola. E caía de lado, e caía de frente, e caía de pernas pro ar, e caía de bunda no chão. E a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam, que goleiro maluquinho. Eu vivo fazendo palestra igual essa de hoje aqui, conversando com os meninos, conversando com o professor.
Então um dia eu estava conversando só com mãe e professor. Só tinha mãe e professores, só. E aí eu comecei a falar. Aí quando você está falando para o público, você fica muito folgado, achando que você entende de tudo. Aí eu comecei a explicar como é que se cria filho. Porque criar filho é a coisa mais fácil do mundo, né? Criar filho dos outros, né? Então eu comecei a explicar como é que se cria filho. E aí eu explicava para as mães assim, olha, para criar filho, mãe não deve encher o saco de filho. Né? Mãe não pode ficar aborrecendo. Mãe tem que ter paciência com o filho, porque o filho é que está certo. Não é, não é ou não é? A gente tem que explicar tudo para a mãe, né? A gente tem que explicar tudo para a mãe. Ô mãe, vê se você consegue entender. Mãe custa entender as coisas. Então, eu explicava para as mães, para entender que criança tem que ser feliz. Criança tem que ser feliz, não tem que ser chata. Não é fazer vontade de menino, não. Porque menino também tem que aprender a respeitar a vontade do papai, obedecer papai e mãe. Mas a gente deve fazer tudo para a criança ser feliz. Se a criança é feliz, quando ela cresce, vira um cara legal. Entende? Aí o que aconteceu? Uma moça falou, por que você não escreve um livro sobre isso? Aí eu falei, porque eu não sou teórico, eu estou falando isso de maluquice, eu sei escrever livro para criança e tal. Aí ela nem sabia, eu só tinha feito um. Mas fiquei com essa ideia na cabeça, eu vou escrever um livro em que uma criança que é feliz vira um adulto legal. Eu nunca conheci na minha vida, eu já vivi bastante, um menino, um menino que foi, uma pessoa que foi infeliz na infância, virar um cara legal. Todo cara que foi infeliz na infância vira um adulto muito complicado, cheio de minhoca na cabeça, entendeu? Você repara, todas essas pessoas más que você conhece, são más porque sofreram muito quando era criança. Estão se vingando da infância infeliz que tiveram. Então, se seu filho é feliz e alegre e bem amado, ele vai ser um cara legal. Então, aí eu falei, vou escrever um livro, mas se eu escrever isso, vira uma coisa chata, vira uma coisa teórica. Então, eu tenho que inventar uma história. E aí inventei a história do Menino Maluquinho. Foi assim. O Menino Maluquinho pegava todas, mas teve uma coisa que ele não pôde pegar. Não deu para ele segurar, embora ele soubesse transá-la como um milagre. O Menino Maluquinho não conseguiu segurar o tempo. E aí, o tempo passou. E como todo mundo, o Menino Maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou um cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido, era um menino feliz. A outra coisa que eu gosto de fazer antes de escrever, você sabe que, eu gosto de conversar, conversar, isso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer isso. Aí pergunto, você viaja muito, fala muito, conversa muito, você... Não, mas eu gosto, se eu não gostasse, eu não faria, sabe? Você sabe que essa pergunta até me deixou intrigado. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de fazer nada, eu gosto de escrever e desenhar. Eu gosto de fazer, quer dizer, se eu estiver escrevendo um livro ou desenhando e me chamar para ir ao cinema, para ver um filme que está na moda, eu digo, eu prefiro ficar aqui em casa desenhando. Vamos para a praia. Se eu não tiver nada que fazer, eu vou para a praia. Mas se eu tiver um desenhozinho para fazer, eu fico em casa desenhando. Aí, se eu estiver escrevendo um livrinho, qualquer assim, vamos viajar para a Europa. Agora estou escrevendo um livro, é tão bom. É mesmo, eu gosto de escrever e desenhar, não gosto de mais nada, não. Eu agora estou cheio de neto. Estou com 5 netos. Eu achei que eu fosse ficar o dia inteiro brincando com neto. Eu só brinco 10 minutos, não tenho a menor paciência. Menor paciência. Eu achei que eu fosse ser um avô maravilhoso. Eu vou ser um avô maravilhoso. Eu sou uma porcaria de avô, só você vendo. Porcaria. Não tem... Eu quero desenhar e escrever. Era uma vez um menino dentro de uma história em quadrinhos. Todos diziam que ele estava preso ali dentro. E por isso o chamavam de menino quadradinho. Preso?
Surpreso como? Se aqui sou eu que pinto as cores do arco-íris. Conheço todos os pingos de azul desses mares, todos os pingos de luz, todos os pingos. Vivo aqui dentro como o azul e o vermelho vivem no violeta. Crash! Não foi nada. Bum! Sou eu testando o som. Gulp! Vocês pensaram que estava acontecendo alguma coisa comigo? Toim! Oh, não! Da história em quadrinhos eu conheço todos os sustos, todos os sons. Slam! Olha, bateram a porta. Toque, toque. E agora bateram na porta. Socorro! Uam! Deixa eu sumir daqui antes que algum super-herói apareça para me socorrer. Zip! E descubra que é tudo brincadeira minha. Zzz, e ele dorme cansado. Ei, é você? Passa o super-homem por ele. Pensei que fosse o pássaro ou o avião. Ah, esse aí eu sei quem é. É o Batman de cabeça para baixo. Aqui, mesmo quando estou sozinho, eu sei que não estou sozinho. Em primeiro plano está o espírito. Depois, a turma do Pererê. Ele diz, são tantos amigos, e o Horácio do Maurício. Mal o dia começa, eles aparecem para me fazer companhia. Vamos brincar de acender vulcões? E o dever? Pergunta o Capitão América. Bom, eu faço depois. Agora estou muito ocupado. Ele está tirando espinho do pé do Tarzan. Oi, conheço esse rapaz de algum lugar. São as duas orelhas do Mickey. Esse aí, vocês sabem quem é. É a nuca do fantasma. E agora ele está preso numa teia de aranha e diz, ô Homem-Aranha, o que está você fazendo aí pendurado no espaço? Agora, TV PUC também na internet. tvpuc.com.br. A transmissão de pensamentos está online.